Bom dia. Está no ar o seu programa A Voz do Mundo. Em São Paulo são 10 horas e 20 minutinhos, 10 e 20. Eu aqui e vocês em qualquer parte do Brasil e do mundo. A vocês o meu bom dia especial nessa segunda-feira, que hoje aqui vai ser meio frio, né? Mas a gente vamos levando a vida. O meu abraço a todos vocês aí do meu torrão querido, a cidade de Correntes e ao estado de Pernambuco. A vocês o meu bom dia, que Deus o abençoe, nesse dia maravilhoso, né? Vocês aí em Pernambuco, Correntes, Garanhuns, Bom Conselho, Brejão, a cidade de Alagoas, aí Mandaú, que a gente tem aí uma audiência muito grande lá em Mandaú, a Jex, cidade de Alagoas, Chã Preta, né? E Viçosa. A todos vocês o meu bom dia especial nessa segunda-feira. A gente vamos começar aqui nossa programação falando daquilo que as pessoas gostam de ouvir e saber. Olha, doutor, me dá aí meu... Eu vou mostrar para vocês uma reportagem, para depois então eu fazer o comentário da reportagem, né? Já está aqui, né? Vamos lá. Corrupção no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A investigação que afastou 5 desembargadores mostra a negociação de propina para venda de sentenças. Um político que achou o preço alto demais chega a pechinchar. Confira na reportagem. Quase 3 milhões de reais em dinheiro. Foi o valor que a polícia encontrou na casa de um dos alvos da operação, o desembargador aposentado Júlio Siqueira Cardoso. O Superior Tribunal de Justiça afastou 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por 180 dias. Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Siderisson Cine Pimentel, Marcos José de Brito Rodrigues e o presidente do tribunal, Sérgio Fernandes Martins. Os advogados participavam da negociata. A investigação mostra a troca de mensagens entre Félix Jaime Nunes da Cunha e o ex-prefeito da cidade de Botequina, Jun Itirada. Eles negociam a compra de uma sentença. Sobre o valor a ser pago, o advogado argumenta: tá barato, prefeito, vale. E o político negocia: pode dividir em 2 vezes? A campanha tá brava. O advogado responde: não dá, prefeito, é muita gente envolvida para dar certo. As mensagens seguintes indicam que o ex-prefeito aceitou a oferta e conseguiu uma decisão favorável. De acordo com a investigação da Polícia Federal, escritórios de filhos dos desembargadores eram usados no esquema de venda de sentenças, uma forma para driblar o risco da propina ser rastreada. O salário base de um desembargador do estado é de quase 40 mil reais, mas somando vantagens e benefícios, teve magistrado esse ano que chegou a receber mais de 150 mil num mês. Além do afastamento, os desembargadores não podem falar com outros investigados e são obrigados a usar Bom, vocês viram aí, né? Essa é uma reportagem da semana passada, que já saiu outra agora de novo. Então, veja bem, o prefeito, né, lá dessa cidade do Mato Grosso, ele pagou 3 milhões para que o desembargador desse uma liminar favorável para que ele pudesse concorrer o cargo político de prefeito. Ora, ele sabia que ele não tinha direito, mas através do poder, do dinheiro já roubado, né, ele queria, de qualquer jeito, ser prefeito. Aquele desembargador desonesto, ladrão, né? Não pensaram 2 vezes. Puf, vamos dar a liminar para que ele possa concorrer à prefeitura daquela cidade. A minha pergunta que eu faço a vocês é essa. Um prefeito, um político, que paga 3 milhões para que o desembargador, corrupto e ladrão, lhe favoreça por uma liminar para que ele concorra àquele cargo, você acha que ele vai ser o quê na prefeitura? Ladrão ele já era. Ele só vai aumentar a sua quadrilha de ladrão, né? Porque ele tem que pegar aqueles 3 milhões de volta que ele pagou. Ele não quer nem saber o que ele vai fazer, se ele vai falir a saúde, se ele vai falir a educação, se ele vai falir o município. Ele quer os 3 milhões dele de volta, né? Porque ele fala, se aquele desembargador
que é o cara que deveria fazer justiça, se vendeu. O filho que era advogado se vendeu. O que eu tenho que fazer? Roubar. É essa a mentalidade de certos políticos desonestos, né? Aí, por que eu estou mostrando isso? Porque aí no estado de Pernambuco, uma fumaça. E onde há fumaça, há fogo. Então a gente tem que fazer o quê? Apagar a fumaça para que não se torne fogo. Essa fumaça já rodando no ar, que houve venda de liminar à base do dinheiro. Prefeitos que não podiam concorrer ao cargo, mas pagaram. E diz que há algumas fumaças que desembargadora receberam dinheiro para dar liminar para que ele pudesse concorrer. Então, cabe essas investigações da Polícia Federal aí no estado de Pernambuco. Porque, veja bem, já teve esse caso no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Piauí. Então, não é um caso isolado. Ele está pocando em tudo quanto é lugar. Agora, um desembargador desse, na verdade são 5, nesse caso agora, ele não quer saber se seu filho, quando adoecer, não vai ter hospital. Ele não quer saber se a cidade vai se afundar. Ele não quer saber se não vai ter merenda escolar. Ele não quer saber se quando seu filho chegar lá no hospital não tem uma dipirona para ele tomar. Ele quer saber que é o seguinte, eu quero 2, 3, 4 milhões que você me paga, eu te dou a liminar. O prefeito ladrão, o político ladrão, paga. Ele paga porque ele sabe que no primeiro mês que ele assume a prefeitura, ele traz todo esse dinheiro de volta. Quem perde? A população. Quem perde? O município. Porque ao roubar o dinheiro do município, ele não faz benfeitoria. Ele vai falir tudo que tem porque ele só quer roubar. A mentalidade dele quando ele entrou na política foi para roubar. Nada mais do que isso. Porque se ele fosse uma pessoa decente e boa, ele não precisava comprar voto. O povo votava em peso nele de graça. Não. Mas se ele não ganhou, é porque ele não é bom político. É porque ele fez má coisa lá atrás. Ele já roubou o município lá atrás. Eu estou falando isso porque esse caso, ele encaixa-se no meu torrão querido da cidade de Corrente, aí no estado de Pernambuco. Porque esse rato miserável, vocês sabem muito bem que ele faliu e roubou a cidade inteira. Destruiu tudo que podia. Acabou com o hospital, acabou com a cidade inteira. Os estudos acabou. Não sobrou nada que ele não acabasse. Só roubando. Não teve as suas contas aprovadas, né? Pelo vereador da cidade. Não teve suas contas aprovadas no Recife pelo Tribunal de Contas. Tudo negaram. Porque provaram que tudo que ele fez foi roubar. Esse ratão tem um processo aí no Fórum de Correntes que já tem 5 anos. Ele já foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção, você entendeu? Apropriação de débito, né? Por todos os crimes que dá 12 anos de cadeia. Já faz 5 anos e até agora não houve a sentença ainda. Mas o Ministério Público já fez a parte dele. Quem está esperando? A juíza fazer a parte dela. 5 anos. Se ela não fizer isso agora esse mês, esse processo retorna para o Recife mais 5 anos, 10 anos. Então é bom roubar. 10 anos, mais 10 anos, prescreveu a pena, eu não vou para a cadeia. E o dinheiro que você roubou da prefeitura? Porque lá já ficou comprovado que ele roubou, o ratão roubou, tá lá. Pagava para empresas que não prestaram serviço ao município. Mas se ele pagou, ele não pagou para as empresas. As empresas recebem 10, 20% do dinheiro roubado, o resto ficava com ele. Então é esse tipo de político que paga a esses desembargadores imundos e nojentos e ladrão.
Porque ele não paga com o dinheiro dele, ele paga com o dinheiro do município que ele roubou. O dinheiro da educação, né? O dinheiro da saúde, o dinheiro da merenda escolar, o dinheiro de construir estrada e o diabo 4. Então ele vai e paga. O município é quem perde. A população é quem perde. Então essas coisas que a Polícia Federal não pode ficar esperando sentado com a bunda numa cadeira para fazer as investigações e chegar na cidade. Eu estava vendo também outra reportagem, que eu vou passar lá depois aqui. A Polícia Federal foi para o estado de Alagoas agora buscar tirar um preso que estava lá, que era um investigador de polícia, tirá-lo de Alagoas e levá-lo para uma prisão de segurança máxima fora do estado de Alagoas. Tem a reportagem, o avião já estão chegando e eles tirando o preso, porque era um preso perigoso. Você vê, mas era um agente do governo, era um investigador de polícia que deveria atuar na lei, mas ele era o chefe da quadrilha do ladrão. Então, por ser uma pessoa perigosa, não podia ficar no estado de Alagoas preso, não estavam transportando ele para uma prisão de segurança máxima no estado de Pernambuco. Porque ele era coiteiro de jagunço, ele era coiteiro de pistoleiro, ele era coiteiro de ladrão, de prefeito ladrão, e ele era as pessoas que, aqueles pessoas ruins, traficantes, procuravam ele. Era um homem mau e perigoso, tão perigoso que a Polícia Federal tirou das prisões de Alagoas e foi para uma prisão federal no estado de Pernambuco. Isso foi a semana passada, né? Então, eu vendo esse caso também, eu me lembrei. Porque existe um delegado de Alagoas, mas ele tem fazenda em Lagoa de Ouro. E é chefe de quadrilha. É um homem perigosíssimo. Tudo quanto é bandido que não presta, tá junto com ele. Todos esses prefeitos, safados, corruptos e ladrão, tá junto com ele. Mas ele é de Alagoas. Mas ele tem fazenda em Lagoa de Ouro. Uma vez por semana ou uma vez por mês ele tá lá na fazenda dele. Né? E junto com ele, aquele monte de jagunço e pistoleiro. Pois é, mas é fácil localizar esse cara, é só ir na fazenda dele, perguntar em Lagoa de Ouro onde é que é a fazenda do doutor fulano, aquele que manca de uma perna. Ele manca de uma perna, não pode ter outro delegado que manca de uma perna. É só ele. Todo mundo vai demonstrar, todo mundo vai dizer. Então cabe à Polícia Federal fazer essas investigações também. É mais um policial desonesto e ladrão, só que esse é delegado. É de Alagoas, mas vive no estado de Pernambuco, fazenda. E tem que ver como foi que ele comprou essa fazenda, onde ele buscou esse dinheiro, como ele conseguiu esse dinheiro para comprar essa fazenda no estado de Pernambuco, lá em Lagoa de Ouro, né? É só perguntar aí o prefeito que é Massanto, que são assim. É só perguntar ao prefeito, o Ratão, que são tudo assim. Aí eles vão mostrar. E vem desses casos que eu vejo que esses casos, eles encaixam certinho com a cidade de Corrente. Então, a mesma coisa. Então, vendo outra reportagem, eu vi o deputado, né, federal, está sendo investigado, processado por pedofilia. Um deputado federal. Ele está sendo acusado de estupro de criança de 13 e 14 anos. E é do PT. Você entendeu? Envergonhando o PT, que eu não tenho partido político, mas está envergonhando um partido político. Deputado federal. Lá em Brasília. Tem vários casos de estupro de criança de 13 e 14 anos que ele está sendo acusado. Veja bem. Aí, olhando esse caso, me lembrei que é o mesmo caso da cidade de Corrente. Não mudou. A mudança é que ele é um deputado federal, né? Está sendo investigado, criança de 13 e 14 anos. O Ratão de Correntes, junto com a sua quadrilha, também estão sendo denunciados por estupro de criança de 13, 14 anos, 15 anos.
na cidade de Corrente. E agora, para envergonhar mais o mundo, criança de 9 anos diz que já tem de 6, na cidade de Corrente. Políticos, né? Mas que tem a cobertura desses policiais desonestos, safados e ladrão, que se vende a sua dignidade, a sua moral, a um bandido, a um carnibal. Isso é vergonhoso para o estado de Pernambuco. Isso é vergonhoso para as autoridades, porque tem autoridade digna e decente e honesta. Né? Isso é vergonhoso. Então, tem muitas coisas que precisam ser vistas e revistas aí no estado de Pernambuco. Né? Tem muitas coisas que estão paradas no tempo. E as autoridades têm que se mover. Eu estava acompanhando o processo do Ratão, porque vocês sabem que ele está por uma liminar. Se essa liminar dele for cassada, ele não é prefeito da cidade de Corrente, e tem que haver uma nova eleição. É uma liminar. Ora, a Câmara dos Vereadores rejeitou as suas contas 2014, 2017, né? E a 2024. O Tribunal de Contas confirmou. A lei diz que quem tem suas contas rejeitadas não pode concorrer a cargo público. Mas através de uma liminar, ele conseguiu dar continuidade à sua trajetória política. Mas essa liminar não julgou ainda. Ele tem que manter essa liminar. Se ele manter essa liminar, ele mantém sua candidatura. Se ele perde essa liminar, haverá novas eleições na cidade de Corrente. Isso é ponto pacífico. Então você veja bem o empenho que se tem em cima dessa liminar. Olha o empenho que se tem. E eu acompanho esse processo, né? Quando foi sexta-feira, houve um despacho no processo, porque quem deu essa liminar foi uma desembargadora lá de Caruaru. Ela deu um despacho remetendo os autos do processo ao promotor de justiça, para que ele dê o seu parecer neste caso. Este foi de manhã. À noite, quando eu fui ver se o processo já tinha saído para a mão do promotor, já não pude ver mais, porque o processo já estava sob segredo de justiça. Então, quando houve o despacho, para que o promotor tomasse ciência e desse o seu parecer naquele processo, também houve um despacho transformando este processo em segredo de justiça. Então aí, você não pode mais acompanhar o processo, só as partes. Ou seja, o Júnior e o doutor Romano e os advogados, só eles têm acesso, que eles pedem uma senha e eles são obrigados a dar essa senha e com essa senha eles têm acesso ao processo. Mas você não. Mas me diga uma coisa, vocês aí de Corrente. Segredo de justiça para quê? Porque quem é as pessoas interessadas nesse processo? É o povo de Corrente. Quem é as pessoas que poderão ser prejudicadas com uma decisão que não seja favorável? É o povo de Corrente. Então, por que segredo de justiça para as pessoas de Corrente, se eles são os mais interessados neste processo? Porque segredo de justiça funciona da seguinte maneira. Mesmo que Júnior ou doutor Romão pega a senha, porque é só chegar lá e dá a senha, eles vão ver o que acontece nos autos do processo, mas não pode comentá-lo, porque o processo está sob segredo de justiça. Eles podem me contar, né? Pode contar para outro. O despacho do promotor foi esse, só. Mas comentar não. Você só vai ter ciência dos fatos daquele processo quando sair a sentença, favorável ou desfavorável, só. Mas saber por quê, não. Aí é que você vai tomar ciência quando já saiu a sentença. Então, processos sob segredo de justiça, que eu, pelo menos, é o que eu vejo, são inventário, todo inventário corre sob segredo de justiça, processo contra criança, processo de estupro, né? Essas coisas, tudo corre sob segredo de justiça. Pum!
logo quando você abre o processo, ele já automaticamente segredo de justiça. Mas um processo eleitoral, que é de interesse de uma população inteira de um município, correr sob segredo de justiça, né? Para que ninguém mais tenha ciência ou acompanhe os fatos que estão acontecendo naquele processo. É assim um negócio meio tenebroso, né? Mas a justiça é a lei é a lei. Lei não se discute, lei se cumpre. Mas eu já disse pro Júlio, né? Agora estou repetindo ao doutor Romão, vocês que procure pegar uma senha hoje e acompanhar esse processo para saber o que é que o promotor vai falar sobre esses fatos, né? E tá de olho nesses processos, porque, afinal de contas, as pessoas mais interessadas é vocês e a população de Corrente, né? A mim cabe apenas divulgar e falar alguma coisa que aqui me chega. E é o que vem chegando, é o que eu venho falando. Outra coisa, todo mundo sabe, as autoridades tudo sabem, que Correntes foi a cidade que mais gastou dinheiro nessa campanha política. Mas esse ratão gastou quase 20 milhões nessa campanha política, comprando voto. Porque se depender dos votos de Correntes, ele não ganha nunca. É os votos que vêm de Palmeirina, Lagoa de Ouro, Mandaú, União, um monte de passagem de avião que ele pagou para as pessoas ir lá votar. Aí o cara vai passear de avião, vai e volta, não tem gasto. Quanto custou esse voto? As autoridades sabem disso. É uma disputa que não tem. Porque é um tostão contra um milhão, só que o milhão aqui é roubado. O tostão aqui é ganhado honesto. E sabe disso. Então está na hora dessas autoridades também acordar e tomar uma providência sobre Corrente. Sobre tudo o que está acontecendo na cidade de Corrente. Porque se existe uma cidade que está acontecendo de tudo e que até agora não foi tomada nenhuma decisão, é Corrente. Porque eu imaginei, pensei, mas me enganei. Porque eu vejo aqui em São Paulo, quando fala negócio de pedofilia, a polícia cai matando, o promotor cai matando, o Ministério Público, Conselho Tutelar, a imprensa faz de tudo. Aí em Corrente você denunciou um político, uma quadrilha de políticos com advogado no meio, tudo fazendo estrupo coletivo na cidade. Criança de 13 e 14 anos, agora de 9 anos, e eu não vi única autoridade nesta cidade intimar uma pessoa dessa para prestar esclarecimento sobre as acusações que lhe são imputadas. Não. Mas eu vi, que nem hoje eu vou ter que falar nos autos do processo, que sou denunciante, no instante as autoridades mandaram meu processo correr igual um foguete. Igual um foguete. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa não está funcionando. E o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, né? A sua excelência deveria levantar a bunda da cadeira e ver o que está acontecendo dentro da cidade de Corrente. Se essa fumaça que está começando a aparecer, se ela vai se transformar em fogo, e o que está acontecendo com os investigadores, a polícia militar, delegado, que são responsáveis pela cidade de Corrente, o que eles estão fazendo? Se são igual aquele delegado que tem lá em Lagoa de Ouro, que não é de Lagoa de Ouro, é de Maceió, ou se é igual aquele investigador que a Polícia Federal teve que tirá-lo para uma prisão de segurança máxima, se estão envolvidos em uma quadrilha que dá vergonha. Porque é a única coisa que a gente pode dizer, porque cadê os casos, cadê os processos que já foram abertos? Porque ninguém é intimado, porque nenhuma investigação foi feita. Ora, pediram para que o processo ficasse sob segredo de justiça, tá lá, eu não posso falar nessa porcaria desse processo e dizer o que está acontecendo, está sob segredo de justiça. E o que a justiça está fazendo,
O que ela está fazendo? Porque depois disso, ô promotor, uma criança de 9 anos já foi também estrupada na cidade de Correntes. Já existe também outra de 6. E o que o senhor está fazendo? Hã? Segredo de justiça? Não existe segredo de justiça para um caso desse. Isso é um caso que envergonha o país e o mundo. Isso é um caso que envergonha as pessoas que moram naquela cidade, as pessoas de bem, o homem de bem e a mulher de bem. Envergonha eles, o povo de bem de Corrente, né? Tu mantém seus filhos trancados, cadeado, com medo desses pedófilos. Com medo de ver os seus filhos ter suas vidas destruídas dentro de Corrente. Esses canibais, por que estão dando risada na cara das autoridades? Ah, mas não tem vítima, tem vítima. Eu tenho um aqui sob minha custódia. E o processo está aí com vocês. Vergonhoso. Lamentável e triste que isso esteja acontecendo dentro da cidade de Correntes, com o conhecimento das autoridades. Com o conhecimento do secretário da Segurança, com o conhecimento da promotoria e nada fez. Nada fez. É porque o Ratão é político? É porque o Ratão tem deputado, né, federal, estadual, que estão lhe dando cobertura e vocês têm medo de tomar conta do caso? Se fosse um miserável, já estaria na cadeia. E apanhando. Né? Então tá na hora. Tá na hora de tirar essa máscara da cara e tomar providência do que tá acontecendo na cidade de Correntes. Tá na hora. Porque eu não vou parar aqui em São Paulo, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse programa de hoje eu vou pedir para que meu filho sorte ele lá no Canadá. Para que o governo do Canadá, dos Estados Unidos, da França, da Europa, tudo veja o que tá acontecendo na cidade de Correntes, a cidade dos canibais, né? A cidade dos ladrões, dos saqueadores, dos bandidos, de tudo. A cidade sem lei, tá? Alguma coisa tem que ser feita nessa cidade. A vocês, meus amores, que oita, meus amores, que me dão dor de cabeça, minha Nossa Senhora, meu Padre Cicinho do Juazeiro. Eu não imaginei que eu ficasse numa situação dessa para defender o meu torrão querido. Não imaginei. Mas agora é um caminho sem volta. Um abração, um beijão a vocês, meus amores. E pode ter certeza que enquanto Deus me der o fôlego da vida, essa garganta para gritar aqui, eu vou estar junto com vocês. Eu não tenho medo de ninguém não, só tenho medo dos castigos de Deus. O resto, pra mim é resto. Ladrão é ladrão, bandido é bandido, estrupador é estrupador, lugar deles onde é que é? Na cadeia. Não é no meio da sociedade. Não, não é. Um abraço, um beijão e vocês ficam com Deus.